Avisando. Pronto, já foi. Tu acha que não, que vai tranquilo agora? Dia disposto para mandar E aqui? A cadeira abaixo vai voltar pro sentar ali. Ai, Deus do céu. Programa Encontro Neto Esteves. Esse é o Bonfim, são 10h50. Bem, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios, né, aqui na Rádio Caraíba, a nossa rádio, a doutora Patrícia Coelho, que como toda excelente profissional, eu estava olhando o currículo enorme, eu digo, vou resumir. A doutora Patrícia é membro da Defensoria Pública do município de Campo Formoso, atua no núcleo de especialização às vítimas de violência doméstica familiar, o que é muito bom a gente falar aqui. Ontem até gostei de uma notícia que saiu a respeito, né? Ativista em direito das mulheres, tem especialização em política e estratégia em ciências de educação e muito mais, viu, minha gente? Se eu for falar o que eu vi quando eu recebi tomar aquele tempo. E temos a doutora Ximelia Cruz, que já é nossa amiga, né? A doutora Ximelia Cruz é psicóloga, é doutora em psicologia pela UFBA, é professora do curso de psicologia do FABASB, servidora pública no município de Senhor do Bonfim, faz atendimento clínico a crianças e adolescentes e adultos na policlínica e na clínica popular por meio de psicanálise. Daí a gente está precisando tanto, né? Vamos ouvir o nosso bom dia para a gente entrar no assunto, que o assunto hoje é sério. Eu espero que quem se preocupa com o tempo, uma vida melhor, ouça a nossa entrevista. Bom dia, doutoras. Bom dia. Para mim é um grande prazer e uma honra estar aqui na Rádio Caraíba FM. Como eu tinha dito a você, era um sonho de infância estar aqui. Então, tá hoje aqui na sua mesa realmente é bem importante para mim. Não deixa de ser um reconhecimento pelo meu trabalho, mas acima de tudo, aquele reconhecimento pessoal, né? É interessante, né? Quando a infância se realiza. Então, na estar fase aqui, adulta. estar aqui hoje, podendo falar aos seus ouvintes, né, aos ouvintes da Caraíba FM, a população do Senhor do Bonfim, e sobretudo ao público que eu venho dando maior atenção, que é o público feminino, realmente é um prazer e uma honra muito grande. E estar aqui ao lado da doutora Ximelia, que eu já conheço. Ah, que coisa boa! Eu conheci num evento da FABASB, já tinha visto, não é minha amiga pessoal, mas logo seremos. Ah, com certeza! E é isso, muito prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigado, a gente também se sente muito bem receber uma pessoa tão dentro das situações do nosso país. Né? Vamos lá, doutora. Bom dia, Beto. Bom dia. Obrigada pelo convite, novamente estar aqui com você, né? É sempre uma grande satisfação, né? A gente poder falar de temas importantes, de temas sérios, né? Eu acho que a doutora Patrícia, ela vai poder trazer grandes contribuições por esse enfrentamento direto, né, na área. Então, como sempre, agradecer e desejar um bom dia a todos. Bem, vamos começar nosso bate-papo. Doutora Patrícia, eu gostaria de saber se existe alguma inovação quanto à questão do preconceito, que eu acho que ultimamente vem aumentando muito, né? A gente que anda a pé, a gente que bate perna pela rua, sobe e desce, a gente presencia muita coisa desagradável. E eu gostaria de saber da doutora se existe alguma inovação e quais são as inovações que existem dentro do que nós podemos chamar de preconceito. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria dizer para você assim, quando a gente parte para o direito, a gente pensa logo na pena, né? A gente não pensa no direito de uma maneira, como eu vou dizer, subjetiva. Porque o preconceito, se você pegar a rigor a definição do preconceito, o preconceito está naquele que sente o preconceito, não no que sofre, né? Então, se a pessoa que sente o preconceito, se ela não se identifica com um determinado segmento, vamos dizer, negro, LGBT,
não importa. Certo. Aquilo que ela sente de negativo com relação a outra pessoa, para o mundo do direito não tem reflexo. Só vai ter reflexo quando aquilo que está dentro dela gera uma ação e essa ação gera uma discriminação, ou uma hostilidade, ou um vexame, ou uma supressão do direito para aquele que está sofrendo a violência, né? Então é importante a gente dizer que todas as ações que estão fundadas no preconceito, que geram dano a alguém, são caracterizadas como violência. E a violência precisa ser punida, né? Então, o direito está muito atento a isso. E, às vezes, as pessoas desacreditam de algumas questões do sistema judiciário brasileiro, mas é importante a gente dizer que a justiça brasileira, ela está na vanguarda, sobretudo com relação à defesa de direitos, dos direitos humanos, né? Então, você vê, a gente tem legislações específicas, além da nossa Constituição ser muito moderna e nos assegurar por escrito os direitos que temos, como saúde, lazer, moradia, trabalho. Além de tudo isso, nós temos legislações específicas. Nós temos legislação para o menor, nós temos legislação para o idoso, temos legislação para as mulheres e temos legislação racial. Então, você fala, teve inovação recente? Tivemos inovações recentes que são bem importantes da gente dizer e trazer essa reflexão para a população. Por exemplo, comportamentos que eram antigamente, não vou dizer que eram aceitos, mas assim, que eram tolerados, de hostilidade, hoje eles são criminalizados. Então, se você hostiliza alguém, se você traz dano a alguém em razão, por exemplo, da sua sexualidade, esse crime tem a mesma punição que um crime racial, né? Então, antigamente, se você injuriasse alguém, a gente chamava de injúria racial, injuriasse alguém em razão da cor, essa pessoa responderia por injúria racial. Ela não ficava presa com um crime inafiançável. Hoje, a injúria racial está equiparada ao crime de racismo. A diferença entre injúria racial e racismo é que injúria racial é só contra o indivíduo e racismo é contra uma coletividade. Então, quando você diz para alguém que se ela ofende um negro e ela hostiliza um negro em razão da sua pele, da sua origem, do seu fenótipo, ele não está molestando apenas aquele indivíduo, ele está molestando uma coletividade, uma etnia inteira, entende? Então é importante que a nossa legislação dê esses feedbacks, e às vezes a legislação fica muito dura e as pessoas se assustam, falam, nossa, mas a legislação é muito dura, um crime tão besta. Não é besta. Quem sofre sabe que não é besta. O sapato aperta no pé de quem está com ele, né, doutora? Né? Quem sofre sabe que não é besta. Então, assim, a gente vê que a legislação está amadurecendo para defender as pessoas que são vítimas maiores desse tipo de segregação, né? E aí você vê, a gente tem preconceito contra o idoso, que hoje recebeu um nome, o nome é etarismo. Você tem preconceito contra as pessoas que têm dificuldade em se colocar, em falar, em verbalizar, em escrever, né? Que é o preconceito linguístico. Hoje em dia você começa a dar nome às coisas, então quando você dá nome, fica mais fácil a pessoa que está sendo vítima identificar aquele dano que ela está sofrendo. Porque antes a gente sabia sentir um incômodo e não sabia dizer o que era. E não tinha nem para onde. Quer dizer, até hoje a gente sente, eu digo a gente porque eu sou ser humano e sou bem popular, né? Então a gente sente a direção do incômodo, que não deixa de se tornar um incômodo, mas a gente não sabe para onde. Aonde vai, aonde ir, aonde chegar para recorrer e pedir uma atitude. Sim. Então, quer dizer, a gente fica sem receber, sem ver aquela punição. Porque eu acho que o nosso país só vai melhorar no dia que ele aplicar as punições, no dia que ele tiver atitude. Enquanto não vai adiantar, né, doutor? Por exemplo, eu acho terrível essa quantidade de assassinato, de tudo ruim que está acontecendo contra a mulher. Você sabe que nossos antepassados eram muito femininos, muito mulher de atitude, que quando era para ter atitude elas tinham. Então, quer dizer, e hoje a gente vê as mulheres altamente femininas, altamente bonitas e sofrendo horrores, né, uma grande parte delas. Aí às vezes eu fico me perguntando por que isso acontece.
Né? Por que as leis brasileiras não vão lá? Eu soube que ontem já na Câmara, lá em Brasília, já teve um bate-papo sobre isso. Eu achei ótimo, porque eu acho que estava demorando demais. Então, deixar as coisas acontecerem a tal ponto, chegar onde chegou, onde chegamos, para depois tomar atitude, quer dizer, ainda bem que nada é tarde, né? Que as pessoas continuam nascendo, crescendo. Beto, uma coisa que é importante pontuar aqui, que eu percebo nessa minha jornada pela defesa da mulher, que esse tema, ele foi chegando para mim muito por causa do meu temperamento, né? Eu trabalhava com direito público, não trabalhava na esfera do direito privado. E aí, quando eu mudei para Campo Formoso, há 12 anos, eu comecei a fazer muitos casos de família. E aí, com a família veio o divórcio, e eu comecei a perceber nas nuances do divórcio que tinha muitos cenários de violência. Então, se você pensar assim, a Lei Maria da Penha, ela tem 17 anos, a pessoa fala, tudo isso. Gente, 17 anos é um adolescente, é uma criança, né? Então, as pessoas ainda não se adaptaram e algumas mulheres sequer conseguem perceber que são vítimas. Recentemente, a gente teve um caso na grande mídia com a modelo, né, Ana Hickman, e ela trouxe a público, então posso falar com tranquilidade sobre isso. Ela disse que as pessoas falavam para ela, não, isso é carinho, isso é zelo, ele cuida de você. Né? Então, hoje a gente tem muitos casos, tem a percepção de que tem mais mulheres sendo agredidas, não é porque o número aumentou, não. Essa violência, ela sempre esteve aí. Ela sempre esteve latente, sempre esteve acontecendo nos interiores dos nossos lares. Mas as mulheres não conseguiam perceber. A gente foi educada dentro de um sistema de obediência. Então, a gente não conseguia se colocar. Quando você começa a ver que você tem direitos e que outras mulheres estão lutando pelos próprios direitos e estão conseguindo êxito, então as mulheres se sentem encorajadas, né? E para isso, a legislação não pode só punir o agressor. Precisa punir o agressor, mas precisa dar segurança à vítima, precisa dar segurança aos filhos, né? Porque às vezes a mulher tem uma protetiva e os filhos não são alcançados por essa protetiva. Então o homem se sente no direito de ir visitar e acaba importunando aquela mulher. Né? Então, assim, a gente precisa ver que a legislação ela vai mudando de acordo com as demandas sociais. As demandas sociais vão se alterando e a legislação precisa acompanhar. E isso é uma coisa muito bacana, muito positiva que tem no nosso ordenamento jurídico. Essa flexibilidade, porque você vê em outros países, a legislação é a mesma há séculos, mas a gente é um país miscigenado, então a nossa formação é diferente, os nossos valores são diferentes e a gente precisou ir se harmonizando, mesmo sem legislação específica, para que a gente conseguisse conviver com diversos perfis ideológicos. Então, a partir daí, essa legislação entendeu esse movimento e ela vai se modernizando. E para a gente que milita no direito, não é ruim a gente falar, quando eu me formei não era assim. E agora mudou. Agora, que bom que mudou. Que ótimo que mudou. Então, o advogado, ele vive estudando. Ele tem que passar o resto da vida estudando. Porque, como você falou, ontem, né? Se a gente for buscar, procurar aí no Google, mesmo dar um Google, as legislações, todo dia tem alteração na nossa lei. Todo dia. E as alterações são sempre tentando corrigir essas pequenas imperfeições. Só um resumozinho. Quando é que o preconceito é aplicado, quer dizer, nas várias situações, né? No da mulher, no do homem, do homossexual, no da lésbica, no do negro. Sim. É só um resumo. Né? Quando é que ele pode ser aplicado assim? É preconceito. Tome suas decisões e vá fundo. Quando você tem, por exemplo, concorrendo a um mesmo cargo, homens e mulheres, você precisa dar igualdade e equidade. Essas pessoas precisam concorrer em igualdade de condições. Mas você não vai exigir de uma mulher com uma compreensão física o mesmo desempenho que o homem tem, porque não vai acontecer. Né? Então, quando homens e mulheres
conseguem concorrer em igualdade de condições, aí você fala, bom, eu estou realmente tendo a oportunidade de ter um comportamento igualitário. Quando eu imponho aqui, procura-se apenas homens, eu já estou sendo preconceituoso, eu já não estou aceitando. Esse cargo só pode ser exercido por pessoas com tal idade. A partir de 18 anos, está ok, porque a legislação permite essa questão do trabalho, da criminalidade e tal. Então, essa proteção está ok. Mas quando você utiliza a idade para impedir que alguém acesse determinado cargo, determinada função, você está agindo. Ou então você está passando, a pessoa fala, não, mas isso é porque é velho. Isso é preconceito, tá? Então você já está sofrendo uma discriminação por conta de um determinado elemento. Esse elemento pode ser ou a sua orientação sexual, ou o seu fenótipo, ou o seu gênero. Todas as vezes, e isso é importante que se diga, não importa qual é o segmento e qual é o estrato. Você vê hoje as pessoas são preconceituosas, por exemplo, com autistas, né? A gente tem um número de diagnóstico muito grande. As pessoas agora falam assim, observe se você não já ouviu essa fala, todo mundo agora quer ser autista. Já, demais. E não é porque a pessoa não é, a pessoa não está inventando. Ela mas ela não tinha um diagnóstico correto. E a ciência foi avançando de um modo que possibilitou esse tipo de identificação. Então, você não pode excluir alguém de um determinado lugar em razão da sua condição, ou do extrato que ela está, ou de um transtorno que ela possua, porque senão a gente vai continuar segregando. Há muito pouco tempo atrás, e a gente sabe que ainda existem algumas escolas especializadas em receber alunos que têm determinados comportamentos ou transtornos, ou que estão dentro de algum espectro. E antigamente essas escolas elas funcionavam como terapia ocupacional ou como depósitos mesmo daquelas pessoas que não podiam frequentar a escola regular. Então hoje você tem uma escola muito mais aberta, com acessibilidade, com aceitação das pessoas e com as escolas com o compromisso, inclusive, de ter professores auxiliares ou funcionários para dar uma atenção especial para aquele público. Então, isso é inclusão. Então, quando você inclui, você tira o preconceito. Quando você inclui alguém num cenário que não estava aberto para ele, você está dizendo o preconceito aqui não tem vez. Então, se a pessoa se sente molestada, violada, se sente constrangida porque foi maltratada em razão de determinado comportamento ou característica que ela tenha, ela está sendo vítima de preconceito e ela pode procurar a delegacia mais próxima e registrar essa ocorrência para apuração. Pode também procurar um advogado particular para que o advogado identifique qual foi o crime e a acompanhe e promova a ação, inclusive reparação de dano moral. É isso. Obrigado, gostei da resposta, porque realmente dá para a gente sentir. Gente, eu falo de um todo, de uma forma geral, né? Dá para a gente se sentir mais seguro, né? A gente se sente tão desprotegido no país chamado Brasil. A gente se ficou tão amedrontado. Agora mesmo, por exemplo, você vai numa capital, você tem medo de andar por causa da quantidade de violência que está imensa, né? Doutora, vamos lá. O preconceito, a doutora acha que é proveniente de quê? De uma questão familiar, do estudo, da aprendizagem, ou já vem dentro da pessoa? Então, o preconceito ele é uma coisa construída, né? Não é algo que nasce com o indivíduo, né? A gente tem alguns estudos da psicologia social que identificam, né, esses níveis culturais de como as pessoas, os indivíduos, eles vão construindo percepções acerca da sua realidade. Né? Então, tem até uma pesquisa de um colega do doutorado já há algum tempo,
que ele foi investigar sobre a percepção das crianças pequenas sobre o racismo, né? E ele foi descobrindo que as crianças, elas iam repetindo, elas iam reproduzindo percepções que elas recebiam em outros ambientes, como em casa. Sim. Né? E que naturalmente lá na escola não era uma coisa pré-determinada. Né? Então, os traços que foram diferenciando, que foram marcando as experiências delas em outros ambientes, acabavam refletindo na escola. Né? Então, o preconceito é algo que vem de uma construção cultural, econômica, afetiva. Né? Por isso que é importante a gente começar a compreender as mudanças, a gente começar a compreender as diferenças e aceitar as diferenças, legitimar a alteridade. Né? O que é alteridade? É o que há de diferente no outro. Né? É respeitar esse traço que não é meu, que é singular do outro. Aceitação. Aceitação. O outro não precisa ser igual a mim, ele não será. Ele não será. Com certeza. Né? E entender. Que bom, graças a Deus que vai. Então, assim, é muito importante que a gente possa desconstruir percepções, né? que delimitam, percepções que impedem as pessoas de construírem relações saudáveis entre si. Porque o preconceito e a discriminação vai resultar nisso, né? Em delimitações muito radicais, inviabilidades, desrespeito, né? E tudo isso vai vir com uma resposta na área objetiva, né? O direito, por exemplo, vai dar uma resposta direta. Agora a gente pode pensar nisso, né? Antigamente também não. Então, ainda bem que as coisas avançam, que as coisas mudam, evoluem. Né? Então, hoje a gente tem uma discussão muito mais evidente, muito mais clara sobre a construção de preconceito. De certa forma é ótimo, pelo menos o cérebro não para no tempo, né? Ele tem que continuar, quer dizer, eu tive uma avó que ela morreu, mas ela lia o horário dela de 2 horas, era sagrado para a leitura. Até quando ela teve derrame, aí ela parou, né? Porque não tem mais condições, mas minha avó era altamente sábia e eu fico procurando hoje em dia quem pratica isso, praticamente não acho, né? O dia a dia mudou tudo, foi como as 2 doutoras terminaram de falar na questão. O dia a dia muda tudo, tira tudo. E depende de um esforço também muito grande de cada indivíduo. Que tanto o psicólogo quanto o advogado precisam estudar diariamente, né? E qual é o melhor horário para estudar diariamente? Depende de cada Eu fiquei pessoa. curioso, porque todas nós mães de família, trabalhadoras. No nosso caso. É o horário que a procura que acham. Qualquer horário é horário. Né? É de madrugada quando você está dentro da agenda, né? Que a gente quer apertar, porque a vida hoje é muito dinâmica, né? Tudo é muito rápido. Outro dia minha irmã estuda psicologia e aí a gente estava falando sobre essa velocidade das respostas, né? A gente quer respostas muito rápidas, a gente quer ouvir o áudio do WhatsApp muito rápido, a gente está sempre com essa impressão que está correndo contra o tempo. Então, um tempo atrás eu fiz um coach com uma querida, que é a Josana Nunes, e aí uma coisa que a gente trabalhou, primeiro foi a pontualidade, né? E outra, porque o tempo dos outros também precisa ser respeitado. E o tempo que você tem para fazer as suas atividades. Então, assim, quanto tempo você vai dedicar para ter a sua leitura, a sua atualização, para você estar sempre com esse olhar para essas mudanças que vão acontecendo dentro da legislação. Eu elegi a tarde, mas não são todas as tardes que eu terei essa possibilidade, né? Mas a gente tenta travar tanto quanto possível a agenda, pelo menos 1 hora, né, durante o período da tarde, para poder fazer a leitura, para poder ler as publicações do que vem no Diário Oficial, do que está tramitando dentro dos processos que a gente tem esse informe, né, esse link direto com o Diário Oficial. Então, assim, eu tiro essa hora
da minha tarde para fazer isso e para ler, para ver o que é que mudou, principalmente com relação ao direito das mulheres, porque a gente vê que a legislação da Maria da Penha ela é relativamente nova, ficou conhecida como Maria da Penha por causa de uma vítima de violência doméstica. Ceará, né? E a gente vê que a legislação ela vem mudando. Todas as vezes que tem um caso que vai para a grande mídia, não mudou por causa daquela pessoa, mas aquela pessoa trouxe uma reflexão social sobre a necessidade da gente mudar algumas questões, né? Então, eu acho que é bem importante a gente falar isso, e a doutora Ximena falou uma coisa que eu acho que é bem legal também da gente refletir, é com relação ao outro, né? A gente respeitar, você não precisa conviver com todo mundo. E a gente vê muito os crimes que são considerados crimes cibernéticos, né? Os crimes da rede social, que tem um nome também próprio, né? Que é o hate, né? Que é o ódio gratuito. Então a pessoa não lhe conhece, ela vai na sua rede social e ela começa a despejar incrível, né? todo o ódio dela e todo o preconceito que ela tem sobre determinada coisa que você faz. Então a gente percebe isso, e como eu tenho essa atenção para o público feminino, eu vejo também essas nuances, né? A mulher que usa uma roupa mais curta, que se permite utilizar o corpo do jeito que lhe convém, né? Utilizar a roupa que quer, fazer o que quiser, ocupar o espaço que quiser, ela também é vítima desse tipo de assédio. E incomoda a quem não tem coragem de usar, né? Então, assim, o assédio, a gente já tem crimes que combatem o assédio sexual, né? Porque o assédio sexual ele também provém de um preconceito. Você tem um conceito que aquela pessoa pode ser importunada por você. Você vai lá e pratica aquele ato, e isso é combatido. Então, a gente tem também essa legislação. E dentro do universo cibernético, a gente vê que os crimes cibernéticos eles são cada vez maiores. Tem pessoas que criam perfis falsos para bombardear outras, para hostilizar outras. E isso é crime, sim. Então, é importante que se diga, se você tem um perfil na sua rede social e você é vítima de algum tipo de preconceito dentro desse perfil, algum tipo de hostilidade dentro deste perfil, você pode sim procurar justiça e buscar não só a reparação moral, mas também a exclusão daquele conteúdo, que é um conteúdo demeritório para a sua pessoa. Coisa boa. E a doutora, qual é o seu horário de estudo? Diga aí, já que a gente começou, vamos terminar com o tempo. Quaisquer uns. Gosto muito da noite, em especial na entrada ali de madrugada. Gosto bastante. Mas óbvio que tem horários de manhã, tem horários de tarde, onde a gente precisa, por exemplo, você está resolvendo uma questão, você está ali num impasse com uma demanda específica, você precisa estudar, né, antes de responder aquela demanda. Então, também é hora, né? Mas se for especificar um horário, é à noite, na madrugada. Doutor, quando o psicólogo procura um outro, o profissional procura, porque eu tenho certeza que tem também problemas. Deve né? procurar, deve. Porque a gente lida com coisas, com demandas que muitas vezes não estão nesse nível objetivo. Elas estão no nível subjetivo. Então, isso pode nos afetar de uma maneira, inclusive, inconsciente. Não é da ordem consciente que eu percebo uma afetação de uma demanda que eu recebo de trabalho. Então, é muito importante que o psicólogo ele esteja em dia com sua terapia, com sua análise. É muito importante que, quando surgem casos muito complexos, ele tenha o suporte da supervisão clínica, que a gente sempre aponta que é o estudo do caso com a supervisão de um profissional mais experiente. Então, necessariamente, precisa ser um colega que já tenha um pouco de estrada e que saiba auxiliar a abrir outros campos de atuação, né? Então, quando você fala psicólogo com outro psicólogo, deve, né? Deve. É bem interessante. Com certeza. Procurar outro para contar a história. E aí é uma história que tem a ver com o que ele passa, com o atravessamento dele das coisas que ele faz a partir do espaço da psicologia, né? Porque é isso que a gente está falando. O inconsciente, ele nos atravessa.
E a gente não tem noção É traiçoeiro, de como né? é traiçoeiro, ele é traiçoeiro. Freud já dizia, o homem não é o senhor em sua própria casa. Com certeza. Então, ele quer dizer com isso que a gente tem afetações que nós não vamos nos dar conta de uma maneira assim tão sábia, tão clara, tão evidente. Você pode ter impasses em casos que você acompanha, você pode ter impasses nas instituições onde você atua, que você está ali sendo afetado e você nem está sabendo. Então é importante que ele esteja com a terapia em dia, com a análise em dia, para que a sua conduta profissional também seja uma boa conduta profissional. Ainda bem que para tudo tem uma saída, né, doutor? Vamos Então, comerciais e depois a gente volta. Eu fico assim pensando, só imaginando. Terapia é vida. Tem. Eu acho que eu não tenho coragem de encarar a terapia, não. Eu acho que não sei, eu acho que eu vou dar tanta risada. Que bom que Tá tem. funcionando aí, viu? E que seja possível dar Ele tá risada. fingindo ser. Ah, tá Ele tá funcionando. assim, mas ele tá funcionando normal. Deixa ele lá. E que seja possível dar risada. Aí você ri, o analista ri junto com você. E aí, Isso é bem interessante. Eu vejo assim, por exemplo, as profissões que você tem muito envolvimento e muito desgaste emocional, As duas das senhoras, Você- que a gente tá no ar, a das senhoras. você precisa ter São um terríveis. acompanhamento com o psicólogo, senão você acaba absorvendo aquele problema para você e você tem que ter um distanciamento, né? Então, assim, tem profissões que já são conhecidas pelo excessivo estresse emocional. Policiais, bancários, são pessoas que sofrem, médicos, são pessoas que sofrem não só pela carga de trabalho, mas também por ter que lidar com as A pessoas, com natureza as da Devia ter um demanda. horário, né, para natureza ginástica, da horário para demanda, né? terapia, né? O policial principalmente, que ele lida com todo tipo de gente. Eles deviam ter um tempo para ginástica, né? Dentro Mas da. tem, eu acho que tem, viu? Porque tem cada coisa. importante. Porque você sabe que você não vai correr nunca atrás de um bandido. Eu fico assim analisando, porque, nossa senhora, é uma profissão. A gente eles querem água, a Ai, gente eu tá aqui, mas não tem nada não, eu vou pegar. Então pega, Alex, eu te agradeço. Porque eu vou dizer para vocês, meu Deus, o Brasil é um país tão grande, tão complexo, né, de ponta a ponta. Você viaja, você vê um problema aqui, outro problema aqui, outro problema aqui, aí você fica juntando. Eu demorei de ir a Salvador, né? Demorei bem, que eu comecei a vir para cá para cima e gostei e fiquei um tempão aí para cima. Minha irmã chegou de viagem, aí eu falei, vem aqui, eu fui. Mas quando cheguei ali na rodoviária, que eu vi a quantidade de pessoas drogadas, eu cheguei logo de noite. Eram uns 9 rapazes e uma moça pelo meio, tudo magro, tudo sujo, tudo bem maltrapilho, aquilo foi me cortando. E eu fui me apavorando, e para onde eu fui, ao invés de eu voltar para o fluxo de pessoas, eu desci mais ainda como se eu fosse para aquela. É um barco que tem para descer da rodoviária. Depois foi que eu me toquei e subi, que eu marquei com o meu sobrinho, mandou o Uber me pegar, né? Que o rapaz era conhecido. Aí fiquei olhando Salvador, meu Deus, está parecendo uma cidade que alguém bem grande chegou, machucou as casas e foi jogando. Minha impressão foi essa, né? Aí logo nós viajamos para a ilha, aí foi ó. A ilha só fiquei no mar, meu região por sinal foi com o mar, foi uma delícia, eu achei tudo tão. A gente acordava e dormia com o barulho do mar. Quando você está na ilha, isolado, ou mesmo nas praias mais distantes do centro, você tem essa tranquilidade que Salvador, eu fiz uma matéria no mestrado que falava sobre o planejamento territorial da cidade e urbano, né? Então, Salvador é uma cidade que cresceu sem muito planejamento urbano. Então, tem muitos, não tem um lugar assim, a miséria em Salvador está em tal lugar, não. Em todos os bairros, você tem avizinhações com moradias subnormais, né? Que a gente chama vulgarmente de favela, mas são moradias subnormais. É como no Rio, né? A gente está lá embaixo do morro, está lá em cima.
Em Salvador, você vai ali para aquele centro, o centro antigo, Vitória, Graça, tal, são bairros nobres, mas tem por trás todas aquelas comunidades empobrecidas, né? E aí, quando você vai partindo ali rumo a BR, Pernambués, ali por trás do Detran, você vê população carente. E com relação a essa questão da violência urbana de Salvador, não tem mais lugar. Antigamente se falava, não vou por tal caminho porque é violento. Hoje você não tem essas opções em Salvador, né? Eu morei longos anos em Salvador e é uma cidade que eu amo, adoro Salvador. Eu acho lindo. Mas eu fico também reticente agora vou me segurando cada vez. Aquelas festas do Pelourinho, eu morro de vontade. O Carnaval do Pelourinho, o São João do Pelourinho. Eu tenho loucura para passar, mas não tenho coragem. Eu gosto do Pelourinho. Acho mas lindo. principalmente Olha, nessas obrigado. épocas de festa e de férias, tem um sistema de segurança que é reforçado, né? Você vê que há um reforço no contingente, há mudanças de estratégias para atender aquele tipo de evento, né? Que eu acho lindo, um bom gosto, né? As pessoas não deviam se amarem mais. Eu não sei, eu acho que quer dizer, de barriga vazia, a gente não pensa direito, né? Eu tive essa oportunidade quando eu morei em São Paulo há um tempo. E foi assim, uns 20 dias, a gente foi muito. E na época eu fumava muito, aí foi que eu acelerei o cigarro. Eu me lembro que eu cheguei numa lanchonete, tinha um senhor muito elegante, eram uns 11 horas da manhã, comendo uma pizza. Eu olhei, eu acho que o olho estava pedindo tanto comida. Que eu digo, eu quero um cigarro, não sei se eu me dá, porque meu cigarro acabou dela. Ele comprou naquela época, né? As pessoas eram até mais humanas também. Também ouvi uma verdade, né? Hoje em dia as pessoas estão mentindo muito. Aí ele me deu a carteira de cigarro, me deu uma pizza. Aí eu saí de lá morrendo de alegria. É horrível. A fome é uma coisa que ou você segura o cérebro ou você faz besteira. Ela fere a dignidade da pessoa mesmo. E leva você a situações extremas. Eu né? acho que nosso político Você não deveria faria sabia, no cotidiano rotineiro, você avança quando você está pensando. muito, se você Perde a não referência. perde. Se você não segurar o cérebro, você faz besteira. Você tem que ter muita força mesmo. Ter uma criação como a que eu agradeço, a criação que eu fiz, graças a Deus. Né? Então, quer dizer, aí você, mas a pessoa que já tem uma criação, uma jogadinha, o tempo leva, e a vida não tem piedade de ninguém. Ela lhe dá o que você quer. Programa Encontro Beto Esteves. Bem, doutora, são 11h28 e a gente, infelizmente, o assunto está tão gostoso. Parece que o assunto fora quer dizer, foi todo gravado. Mas a gente vai chegar ao final, mas foi maravilhoso. E eu espero que nós tenhamos a oportunidade de termos vários outros encontros por aqui, porque é necessário a gente esclarecer para as pessoas o que as pessoas às vezes não sabem nem que existe. Né? Eu muito obrigado à doutora Patrícia, que a doutora Patrícia Coelho deixe seu recado, deixe seu endereço, o contato, né? Para que alguém que precise, que gente, eu vou contar para vocês. A doutora tem cursos que eu ainda vou ler aqui uma hora, que o programa ficou assim, pouco tempo. E a doutora Chimene também, que eu já pedi a ela já manda resumido, que ela mandou primeiro, ela mandou uma página enorme, blá, 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 blá. Eu digo, não posso. O programa todo Aí, quem vai ouvir vai me chamar de peru, que é a palavra que uso aqui, né? E bajulação é feio quando a gente se respeita. Mas, então, a doutora Patrícia Coelho e a doutora Ximena Cruz, deixem seus recados, por favor. Vou ver se
comecei, vou terminar aqui primeiro. Eu queria agradecer muitíssimo a audiência da Rádio Caraíba, que eu sei que é uma rádio que tem um alcance grande, né? Tem um público fiel. Então, agradecer a todos vocês pela escuta, né? Agradecer a você pelo convite para estar aqui. Vamos ter e mais a doutora outros. Ximeninha pela companhia nesta mesa. E dizer que qualquer um que esteja nos escutando hoje, que esteja se sentindo desconfortável com determinada situação, né, que fira o seu íntimo, né, fira a sua dignidade como pessoa, seja no campo do trabalho, da discriminação social, econômica, linguística que seja, ou que o conteúdo seja a partir do seu gênero ou da sua identidade, qualquer que seja o seu desconforto, se você está sendo hostilizado, se tem alguém cometendo alguma prática contra você que te deixe desconfortável, inseguro, molestado, ou mesmo constrangido, você tem ao seu favor o direito. Procure um advogado, né? Você tem direitos. Aqui em Senhor do Bonfim nós temos bons nomes, em Campo Formoso também, nossa microrregião é muito bem servida de profissionais. Mas que seja especializado, né, doutora? Com certeza. Que busque sempre um profissional que já tenha uma vivência naquele segmento, né? E, além de tudo, queria dizer que na minha prática, eu gostaria de falar que durante as festas, os períodos mais festivos, a gente não vê só casos de violência, mas também de preconceito específico, mas também de violência contra a mulher. Então é importante para aquela mulher que se sentiu violentada, se sentiu violada, se sentiu constrangida ou sofreu violência doméstica e familiar, liga para o 180. Eu sei que a pauta não é especificamente essa, mas é bom que a gente sempre, em todos os espaços que a gente possa falar, não se cale. E se alguém gostar da doutora Patrícia Coelho, como é que faz? Se alguém gostar da doutora Patrícia Coelho, pode me procurar na cidade de Campo Formoso, eu tenho meu escritório lá na Rua Frânio Peixoto, pelo meu telefone, não sei se pode falar. Pode. 749-9119-3377, ou lá na minha rede social. Eu tenho um perfil que é voltado para a defesa da mulher, tenho lá, além de pontos da minha vida pessoal, bastante informação sobre a legislação específica de defesa para a mulher, que é o Ela na Lei. Está lá no Instagram e no Facebook, Patrícia Coelho. Ô, doutora, muito obrigado. Muito obrigada. Se a gente não se vê mais este ano, e os ouvintes se não me ouvirem mais este Pois ano. aproveita desse muito mensagem de boas Natal, né? festas, Pelo menos a gente na noite, Feliz no dia de Natal, a gente feliz roda ano aqui no novo. programa. Né? Ainda está um pouquinho longe, mas Eu já estou vivendo o Natal, eu adoro. eu entrei aqui, vi esse presente, achei a coisa mais linda. Então, assim, já estamos nesse clima, né, de harmonia, de solidariedade. Então, que cada um de nós possa exercitar a tolerância, a paciência, o cuidado, a empatia, né, e agir com menos preconceito, agir com menos ofensa e deixar brotar só o que tem de bom dentro de nós. Do amor, né, doutora? É isso, obrigada, queridos. Quem agradece somos nós, né, doutora? Foi ótimo bate-papo. Né, Alex? Verdade. Pois é, agora vamos ouvir a doutora Ximeninha Cruz. Bom, agradecer ao convite novamente, agradecer, dividir esse momento com a doutora Patrícia, ótimo ouvi-la, né, com falas pertinentes. Eu acho que eu vou pegar esse gancho, né, do cuidado, da tolerância, para que a gente possa realmente se implicar no desenvolvimento dessas qualidades. Porque a sociedade precisa de novas formas de se conviver, de se configurar. Então, é muito importante que o respeito e o cuidado estejam nessa pauta de desenvolvimento. Super importante. E aproveitando a questão do Natal, desejar a todos um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, aproveitando esse ensejo de que as pessoas tenham mais ternura no coração, tenham mais amor mesmo, tenham mais cuidado uns com os outros. A
Guarde o precisa ódio, né? muito. Guarde o ódio e saia com o amor. Trabalhe o seu ódio. Trabalhe. Porque se a gente guarda, Beto, ele fica lá debaixo Guarda do no tapete. canto, joga lá fora. Ele fica lá perturbando. Aí quando aparece uma situação, ele vai emergir. Então o ódio está aí, a revolta está aí, a raiva está aí. Vamos trazer isso para a pauta, para trabalhar isso, para que isso se transforme em uma outra coisa positiva, em uma outra coisa, né, muito Com mais certeza. revolucionária para o seu desenvolvimento pessoal. Então, tem uma coisa negativa dentro de si, vamos fazer um enfrentamento dela, para que ela transforme e seja transformadora para o outro que convive com você. Descobre, né? Vai descobrindo e Desvele. transforme. Isso. É muito gostoso. E utilizar essa potência, essa força, né, que tem no ódio para transformar isso numa coisa Eu positiva. Exato. entendo mesmo, porque Exato. a pessoa carrega tanto ódio, transfere tanto ódio e transmite tanto ódio. Se o amor é tão leve, eu não consigo entender, gostaria de entender. Porque tem um trabalho para transformar isso. E as pessoas não estão dispostas a trabalhar. Ai, Beto. É verdade. Então, gente, muito obrigada. Um bom Natal, um bom ano novo a todos. Agradecer a todos todos aqui nós. da equipe da Caraíba. Hoje a gente vai botar J Quest, vamos fazer umas fotozinhas, claro. Essa música J Quest que eu adoro, daqui só se leva o amor, que é a grande verdade, né? E vamos aproveitar o Alex para fazer uma foto, né, Alex? Alex, eu tenho um telefone aqui que é tirar. Não soltou não, só aí, Beto. É isso que eu tô pronto. Tá com frio, vai lá fora, então. Programa Encontro. Pode ir lá.